ofertar a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E algumas pessoas não sabem, louvado seja Deus, mas houve um período da história que Deus ele ficou em silêncio, Deus ele se calou, louvado seja Deus. Esse período é conhecido e chamado pelos estudiosos de período interbíblico, louvado seja Deus, que é onde Deus ele se cala, louvado seja Deus, na transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Deus ele fica cerca de 430 anos sem falar com o povo, sem Deus se comunicar com o povo, louvado seja o nome do Senhor. Deus não estava falando com o povo, mas tinha pessoas que estavam ensinando a palavra, tinha pessoas que estavam, louvado seja Deus, ensinando o povo tropeço, heresia. Foi no momento que Deus se encontrava em silêncio que surgiu os fariseus. Foi no momento que Deus se encontrava em silêncio que surgiu os saduceus, louvado seja Deus, os estudiosos da época, louvado seja o nome do Senhor. Eles ganharam força e Deus estava em silêncio, louvado seja o nome do Senhor. Eles já não se preocupavam mais com o templo, eles já não tinham mais reverência à casa de Deus, eles já não tinham mais o templo como local de adoração e sacrifício. Agora o templo, louvado seja Deus, trazendo para os dias de hoje, era a empresa, era o meio de comerciar aquilo que eles tinham, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A saber, quando alguém vinha para adorar a Deus, o sacerdote estava encarregado de examinar, louvado seja Deus, o sacrifício, a ovelha, o boi, louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Para saber se tinha algum defeito, se tinha alguma mancha, porque se alguém quer ofertar alguma coisa para Deus, é aquilo que alguém traz para ofertar a Deus, não pode ter defeito, não pode ter mancha, não pode estar quebrado, louvado seja Deus, aleluia. Trazendo para os nossos dias de hoje, se nós viemos para o templo para adorar a Deus, o nosso coração não pode ter mágoa, o nosso coração não pode ter orgulho, o nosso coração não pode ter vaidade, o nosso coração não pode ter inveja, o nosso coração não pode ter soberba. As nossas vestes têm que estar limpas, sobre a nossa cabeça tem que ter azeite, tem que ter óleo, louvado seja o nome do Senhor. Glória. E nós vemos Deus em silêncio e o povo que vinha adorar a Deus era barrado. Por quê? Porque aqueles que faziam comércio na casa de Deus colocava defeito nas ovelhas, que o povo trabalhava o ano todo para juntar o dinheiro para conseguir uma ovelha, ou esperava a sua ovelha dar luz a um cordeiro, ele criava, quando tinha um ano eles vinham para ofertar, e quando chegava lá era barrado pelo sacerdote, porque o sacerdote queria vender o produto dele. Os sacerdotes já não tinham mais zelo pela casa de Deus. Eles estavam fazendo comércio na casa do Senhor. E nos dias atuais, irmãos, não é diferente. Tem muita gente fazendo comércio da fé. Verdade. Tem muita gente profanando o local santo. Tem muitas pessoas colocando o ímpio para cantar na igreja, colocando adúltero para pregar na igreja. Só que o nosso Deus, ele não mudou, ele continua sendo santo. Glória, ele continua sendo santo. A saber, Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 15, aleluia, o nosso Senhor é santo e por isso nós devemos ser santos. Aleluia. O escritor aos Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém jamais verá. Glória a Jesus, aleluia. Mas o que devemos fazer para nos tornar santos? Conhecer a palavra de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6. Deus diz através do profeta Oséias: o meu povo, Israel, perece por falta de conhecimento.
e também por rejeitar o conhecimento. Muita gente perecendo porque não tem conhecimento e outros a perecer porque rejeitam o conhecimento. Aí nós vemos no Novo Testamento, João, capítulo de número 8, versículo de número 32, Jesus dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Jesus. Aí a gente vê no Novo Testamento, João escrevendo o que Jesus diz. João 14, versículo de número 6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. A nossa adoração para chegar em Deus tem que passar por Jesus. Aleluia, Jesus. Se a gente não estiver em Cristo, não tem como adorar a Deus. Se a gente não estiver obedecendo à palavra de Deus, não tem como a gente ser santo. Precisamos conhecer a palavra de Deus. E quando eu falo em conhecer a palavra de Deus, não estou falando que nós devemos ser um teólogo, um doutor, não. Não. Às vezes tem pessoas que não sabem ler, mas pode ouvir, tem Bíblia em áudio hoje. Usar a tecnologia ao nosso favor. É verdade. Mas então como? Jesus orando em João capítulo de número 17 ao Pai, pedindo para que o Pai viesse guardar aqueles que o Pai tinha dado a ele. Jesus fala: Pai, santifica-os na tua verdade. Aí ele conclui: a tua palavra é a verdade. Aleluia. O que nós precisamos é de Bíblia, de conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos limpa. Jesus, em João capítulo de número 15, versículo de número 3, ele fala para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado. Eita glória! A palavra tem poder de nos limpar. A palavra tem o poder de nos lavar. A palavra tem poder de nos transformar. A palavra, irmão, ela bate em quem está errado, para quem está errado venha deixar o erro. Verdade. Porque Deus é amor? É. Mas quer ver uma prova do amor de Deus? Apocalipse de número 3, versículo de número 19. Eis que repreendo e castigo todo aquele quanto eu amo. Aleluia. O povo já não tinha mais reverência à casa de Deus. E quando Jesus chega aqui no capítulo de número 2, versículo de número 12 a seguir, Jesus começa a colocar para fora. Olha que interessante. Jesus não deixa eles permanecer lá dentro de qualquer jeito. Porque Deus não aceita ninguém de qualquer jeito na sua presença. Ele convida todos: vinde a mim todos, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele convida a todos. Mas chegando aos pés do Calvário, tem que deixar o pecado para trás. Aleluia. Tem que deixar a fornicação para trás. Tem que deixar o adultério para trás. Tem que deixar a cachaça para trás. Tem que deixar a fornicação, já falei. Tem que deixar a idolatria. Tem que deixar tudo, a mentira, o roubo, tudo. Agora, chegou aos pés do Calvário, Jesus te oferece uma cruz. Para quê? Para crucificar as tuas vontades. Aleluia. Para ser crucificado com Ele. Porque só vai ressuscitar com Ele quem foi crucificado com Ele. Só vai participar da glória dEle quem sofreu com Ele. Aí Paulo diz: as aflições presentes não há com que se comparar com uma glória que em nós há de ser manifesta, revelada. Oh glória! Aleluia. Oh glória! Glória a Oh Deus. glória! Aleluia. Jesus coloca eles para fora, coloca as coisas deles para fora. Irmão, a igreja não se parece com o mundo.
a igreja se parece com Jesus. Aleluia. Na Bíblia você vê, os discípulos andavam com quem? Com Jesus. Os discípulos falavam como Jesus falava, irmão. O sotaque de Jesus estava impregnado nele. Da mesma forma, se você anda com alguém que não está servindo a Deus, você vai pegar os costumes dele, você vai pegar os costumes dela. Prova! Pedro tentou negar Jesus e negou 3 vezes, mas alguém falou: tu é um dele, tu estava com ele, tu fala como ele, tu se veste como ele. E a igreja quer se vestir como o mundo, a igreja quer se adornar como o mundo. Meu Deus. Os discípulos se pareciam tanto com Jesus que Judas, que traiu Jesus, teve que dar um sinal para aqueles que vinham aprender Jesus. Qual foi o sinal? Um beijo. A igreja tem que se parecer com Jesus. Aí o apóstolo Tiago diz em Tiago 4:4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo ou inimizade contra Deus, e aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Irmão, Jesus não disse que nós ia ser amado pelo mundo, não, irmão. Jesus disse que a gente ia ser odiado, alguns iam ser presos, outros mortos. E que evangelho é esse que anda lado a lado com o mundo? Não incomoda o mundo em nada. Será que esse evangelho é o de Jesus? Muitas pessoas por aí têm deixado a sã doutrina de lado. Muitas pessoas por aí têm deixado, nós estamos vivendo a época, aleluia, louvado seja Deus, que Jesus mandou João escrever as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Nós estamos vivendo um período de Laodiceia, igreja morna, igreja que tem porta de vidro, ar-condicionado, poltrona acolchoada, altar lindo, púlpito de vidro, e está dizendo: nós não temos falta de nada, e Jesus está do lado de fora, batendo na porta, grandandás, querendo entrar. Ah, Jeová grandão, pode dar lugar aqui, né, pastor? Querendo entrar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se Jesus está do lado de fora, eles estão cultuando com quem lá dentro? Ah, Jeová. Quem é que está dando as revelações lá dentro? Quem é que está dando a prosperidade se Jesus está do lado de fora? É fácil, irmão. É só ler a Bíblia. Mateus 4 e Lucas 4. Jesus vai ser tentado pelo diabo, e na tentação, o que é que o diabo oferece para Jesus? Riqueza, clamor, glória, aplauso, fama. E o que é que os homens têm buscado? Tudo isso. Verdade. Foi alguém falou aqui, eu acho que foi a irmã ali, do que é que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? O povo não tem se preocupado com a sua alma. O corpo vai voltar para o pó. Foi o que Deus disse para Adão: tu és pó e tu vai voltar para o pó. O fôlego de vida volta para Deus, mas a alma, e a alma? É na alma que nós sentimos as nossas emoções, dor, alegria, raiva, ódio, rancor. É na alma. E essa alma, ela não morre, ela é eterna. Há 2 caminhos, 2 destinos diferentes. Foi falar aqui pelo irmão que há caminhos para os homens que parecem ser bons. Salomão falou isso. Mas o final é morte, é verdade. Há vários caminhos que para os homens parecem ser bom, mas está levando ele para o inferno, está levando ela para o inferno. Ah, Jesus grandão. Aleluia. Está te levando para o inferno. Verdade.
Esse caminho de adultério, de fornicação, de cachaça, de idolatria está te levando para o inferno. Esse caminho de droga, de cheirar pó, cheirar cocaína, de fumar maconha, está te levando para o inferno. Mas Jesus vem te salvar. Jesus está de braços abertos. Verdade. Botou eles para fora. E quando Jesus coloca eles para fora, eles não aceitam e perguntam: que sinal tu vai nos dar para estar fazendo isso? Em outras palavras, ele fala para Jesus: está pensando que você é quem para fazer isso? E assim, irmão, que os servos de Deus vivem. Assim como rejeitado. Jesus disse: não vos aborreça se o mundo te aborrece, porque antes de te aborrecer, aborreceu a mim primeiro. É assim que as pessoas que não querem compromisso com Deus nos enxergam. Só quer ser o santão, só quer ser o melhor. Eu vi aqui o irmão falando também, todos nós somos pecadores. Agora a diferença é o arrependimento. Provérbios capítulo de número 28, versículo de número 13. Os que confessam e deixam alcança de Deus a misericórdia. Aleluia. Mas não é só confessar o pecado, tem que abandonar. Verdade. E o homem sozinho não consegue. Precisa da ajuda de Deus. Precisa da ajuda do Espírito Santo. Precisa deixar Jesus entrar na vida. O Evangelho nunca passou e nem vai passar por reforma. Não é o Evangelho que se adapta à nossa vida, é a gente que tem que se adaptar ao Evangelho. Eu falo por alguém aqui falando que o caminho foi pelo irmão ali. O caminho é estreito, sim. A porta é apertada, sim. Ninguém vai entrar no céu de qualquer jeito, irmão. Ninguém. É só, eu quero Jesus, é assim? É? Jeová, gratidão. Não é assim não, irmão. Aquele que perseverar até o fim, carregando a sua cruz, carregando espada, esse será salvo. O reino dos céus é tomado à força. Se é com dificuldade que o justo será salvo, onde se achará os ímpios? Aleluia. O fato de você pregar a verdade, você vai ser rejeitado. As pessoas vão te menosprezar. Mas todas as vezes que alguém nos empurra para distante dele, ele está nos empurrando para os braços de Deus. Aleluia. Eita, sente a graça de Deus aqui, glória. Todas as vezes que alguém fechar a porta para a gente na terra, Deus abre a porta do céu e diz: filho, sobe cá. Sobe cá. Isaías 49, versículo 15. Pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre de forma que não se compadeça dele? Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Vocês que amam, vocês já se esqueceram alguma vez do seu filho enquanto vocês estavam amamentando eles? Não! Aí Deus diz: ainda que essa venha se esquecer, eu todavia me lembrarei de vós. Por quê? Porque o vosso nome está escrito na tábua das minhas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ó, o teu nome sabe como que foi escrito? Jesus na cruz, prego nas mãos, prego nos pés, vida dolorosa, carregando a cruz pesada, caiu. Alguém teve que carregar a cruz dele. Cerca de 468 cortes nas suas costas, roupa rasgada, cabeça inchada, coroa de espinhos, sangue descendo pelo rosto. Ah, Jeová grandão. Tudo isso, irmão, para a gente ter oportunidade de salvação. Aleluia. Nós somos salvos pela graça, mas não é de graça. Jesus pagou preço.
Jesus colocou eles para fora e Jesus disse: vocês querem um sinal? Eu vou derrubar esse templo e em 3 dias eu reedificarei. Ele estava falando do templo do seu corpo. Você sabia que o teu corpo é um templo? Aleluias. O nosso corpo é um templo. Agora, quem tem sido adorado neste templo? Quem tem recebido a glória deste templo? Porque Paulo fala aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16: não sabeis vós que o vosso corpo é templo, morada do Espírito Santo, e o Deus que habita em vós tem ciúme de vós? Deus tem ciúme, irmão. Deus não aceita dividir a gente com ninguém, com nada. Aleluia. E tem muitos utensílios que o povo tem carregado que pertencem a Satanás. Jesus, uma vez, quando estava perto da sua crucificação, ele disse: o príncipe deste século se aproxima, mas nada tem em mim. Nada. E a gente tem que lutar para a gente estar debaixo dessa palavra, irmão. Andar de cabeça erguida, não pagar propina para diabo, não bater continência para Satanás. Ele que tem que sair do nosso caminho. Aleluias. Eita glória, porque Glória Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. As portas do inferno não ficam de pé contra a igreja. Qual igreja? A igreja santa, lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Mas tem muita gente que diz que é igreja, mas está envolvido com o jogo do bicho, fazendo uma fezinha. Ai, Jesus. Querendo enricar, vai trabalhar não, fica aí. Jesus trabalhou, Jesus tinha profissão, ele era carpinteiro, rapaz. Aleluia. Glória a Deus. Pedro era pescador, Mateus era cobrador de imposto, todos trabalhavam. É igreja e agora está fazendo tatuagem depois de crente. Um bocado de pastor aí, principalmente os que dizem ser levita, fazendo tatuagem, botando brinco, pince. Homem, mulher, e é a igreja, e tem autoridade de Deus na vida. Eu quero é ver. Eu quero é ver. Atos 19 nos conta um trecho muito interessante acerca das pessoas que querem servir a Deus de qualquer jeito. Havia 7 filhos de Cefas, homem que era sacerdote, tinha prática de exorcismo. Aí alguém estava endemoniado, eles foram querer expulsar no nome de Jesus que Paulo pregava. Eu te conjuro. Aí o demônio na boca da pessoa disse: Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é vocês. Quem são vocês? Misericórdia. Oh meu Deus, que misericórdia. Os cobre com teu sangue, Jesus. Quem são vocês? Se apoderou de 2 deles, deu-lhe uma surra, rasgou as roupas, saiu sangrando, correndo. Vai! Passa pela porta, rapaz. Ai, Jesus do céu. Tem que passar pela porta, irmão. E a porta, ela é apertadinha, não passa bagagem, não. Um bocado de crente fazendo rifa. Meu Deus. Rifa vai correr pela federal. Aí a Bíblia diz: eita glória, vou falar, Jesus. Aí a Bíblia diz assim, ó. Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 8. Minha é a prata, meu é o ouro. É de quem? De Deus. E você está precisando para a obra, você tem que pedir a quem?
Não. Aleluia. Misericórdia. Ah, meu Deus. A amizade do mundo são essas coisas, irmão. Às vezes não é falar com pessoas que não são crentes, não. É pegar os costumes do mundo e aplicar na igreja. Isso é ser amigo do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. As bênçãos que acompanham o povo de Deus, irmão. Mas hoje está ao contrário. É o povo de Deus que está correndo atrás das bênçãos. Sabe por que as bênçãos não parou de acompanhar o povo de Deus? Porque o povo de Deus deixou de priorizar o céu. Mateus 6, 32 ou é 33? Eu não me lembro agora o versículo certo, mas é o 32 ou 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quem tem sido a nossa prioridade? Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus. Porque às vezes a pessoa deseja tanto um casamento que bota o casamento acima de Deus. Deseja tanto ter uma casa que fica ansioso, e na ansiedade Deus não trabalha. Não, tem que passar pelo Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele me ouviu e atendeu meu clamor. É Jeremias 33:3. Clama a mim. Glória. Eu tenho resposta para você. E sabe qual é a resposta de Deus para nós? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus, aleluia. Ah, Jeová. Será que você não está sentindo Jesus aqui? Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória. Agora, para Deus responder, Jeremias 33:3 e 1 Coríntios 2:9, que eu falei aqui agora, para Deus responder, tem que passar por Jeremias 29:13. Sabe o que é? É Deus dizendo assim, ó: buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o teu coração. Aleluia. Não é com os lábios. Tem muita gente que honra a Deus com os lábios. Tem muita gente que é muito bom com palavra. Lábio é quem tem, é ele, é ela. Mas nas suas ações está negando a fé cristã. Está negando Jesus. Oh meu Deus, Jesus da glória. Quanto crente desmantelado, irmão, que os vizinhos dele não vai na igreja que ele congrega porque ele não dá testemunho de crente. Eu estava evangelizando uma pessoa que está desviada dos caminhos do Senhor. Ela estava me falando que não se afastando, deixou Jesus por causa das pessoas. Ela sabe que ela tem que voltar, mas do lado da casa dela tem um camarada que se diz pastor, bate na mulher, briga com a mulher, espanca os filhos e de noite está em cima do altar dizendo que está abençoando o povo, e um bocado de bestalhado recebendo maldição, pensando que é bênção. Por quê? Porque não conhece a palavra. Porque se você conhece a palavra e obedece a palavra, o Espírito Santo está em você, e o Espírito Santo te dá uma coisa. Que coisa? Um discernimento de espíritos. Verdade, aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo te mostra quando é a pessoa falando, e quando é um espírito maligno falando, e quando ele está falando. Aleluia. Precisamos voltar, irmão, perseverar em oração e ensinar a Bíblia para o povo, porque tem muita heresia aí, muito herege, muito apóstata, muitas pessoas amantes de si mesmo, muitos mercenários, e precisamos estar armado com a espada do Espírito, que é a palavra. Glória a Deus, aleluia. Precisamos ter o capacete da salvação sobre a nossa cabeça. Nós não podemos ir para a guerra sem ter ferramenta. Precisamos ter a coraça da justiça, e precisamos ter os nossos pés calçados com o evangelho da paz, e precisamos ter o escudo da fé. Aleluias. Porque se tem uma coisa que aborrece a Deus, é incrédulo. Incrédulo aborrece a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade.
Os que se aproximam de Deus é necessário que creia que Ele é galardoador. Aleluia. Agora, se Deus se agrada de nós, se Deus se agrada de você, de mim, nós vamos continuar de pé. Porque para estar de pé, precisa ter força no corpo. Aí, a Bíblia diz assim, ó, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Mas se Deus não está alegre, nós vamos continuar fraquinho, vamos continuar tropeçando. Mas se a gente colocar no nosso coração que queremos servir a Deus em espírito e em verdade, Ele está disposto a nos ajudar. E operando Ele, quem impede? Glória a Jesus. Aleluia. Falta 5? Oh, glória. Aleluia. Vou fazer uma oração aqui em nome de Jesus e encerrar minha oportunidade. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos fazer um minutinho aqui de oração.